Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade onde poder e status frequentemente ditam como os indivíduos são tratados, um incidente inesperado ocorre, destacando a brutalidade do preconceito e da discriminação sistêmicos. O policial Lefebvre, um homem de comportamento altivo, com um rosto marcado por anos de arrogância e privilégio inquestionável, intercepta um homem negro na casa dos 50 anos que caminhava tranquilamente por uma rua nobre do centro da cidade. Esta rua, repleta de boutiques de luxo e elegantes cafés ao ar livre, é um símbolo da burguesia urbana, um lugar onde, segundo o policial, certas presenças não são toleradas. O policial, sem questionar e baseando seu julgamento apenas nas aparências, permanece diante do homem com um olhar frio e calculista. Em tom brusco e desdenhoso, exige a identificação do homem como se lhe desse uma ordem. O homem, bem vestido, mas modesto em seu comportamento, não demonstra resistência. Permanece estoico com o rosto impassível, entregando a carteira ao policial, sem qualquer traço de pânico ou agitação. É óbvio que esta não é a primeira vez que este homem se depara com tal situação. O policial Lefebvre, ao apreender os papéis, adota uma atitude desafiadora, como se estivesse tentando ostensivamente afirmar sua autoridade diante dos transeuntes que começam a parar. Ele olha rapidamente para o documento de identidade, mas não é a informação que procura. O que ele quer é um pretexto para demonstrar seu domínio. No entanto, não encontrando nada de irregular nos documentos do homem, Lefebvre começa a levantar a voz, uma tática que costuma usar para intimidar aqueles que considera inferiores a ele. O que você está fazendo aqui? Pergunta com um tom carregado de desprezo. Espreitar por este bairro não é para pessoas como você. O você carrega um tom carregado de conotações racistas, e suas palavras ecoam violentamente no ar. O rosto do homem não demonstra emoção, mas a atmosfera fica tensa. A multidão que se aglomera observa a altercação com evidente preocupação. Os transeuntes que até então estavam ocupados com seus afazeres diários, param curiosos, mas também incomodados com a cena. Alguns trocam olhares cochichando, enquanto outros discretamente pegam seus celulares para registrar a cena. A tensão aumenta, mas o policial Lefebvre, tomado pelo excesso de zelo, não percebe nada. Ele está convencido de que tem a situação sob controle, de que está no controle total. O homem negro, sempre calmo, parece pesar cada palavra antes de responder com voz firme: "Estou só andando, policial." Isso é crime? Essa resposta, longe de acalmar Lefebvre, apenas alimenta sua necessidade de dominação. Ele se aproxima com o rosto a centímetros do homem, e suas palavras transbordando condescendência. "Acha que pode desafiar minha autoridade aqui?" A multidão cresce, atraída pela escalada verbal. Alguns transeuntes indignados começam a se aproximar, hesitantes em intervir. Entre eles, uma mulher sussurra para o acompanhante: "Isso é um absurdo. Estamos em 2024 e ainda está acontecendo." Outra pessoa se aproxima, na esperança de ver mais de perto a cena que ela já está filmando. Mas ninguém ainda ousa cruzar a linha invisível traçada pela aparente autoridade do policial Lefebvre. O homem negro permanece imóvel, sua calma desconcertante. Então, em meio a essa tensão crescente, uma buzina alta soa. Um carro preto com vidros escuros para abruptamente no meio-fio. A porta traseira se abre e dois homens de ternos impecáveis saem rapidamente. Sua aparência é formal, profissional e imediatamente reconhecível por aqueles que acompanham de perto os assuntos políticos. O mais alto dos dois homens caminha em direção ao local com um andar confiante. Ele usa um distintivo em seu paletó, o de um alto funcionário. O silêncio recai sobre a rua. Os murmúrios se acalmam à medida que as pessoas começam a perceber que algo inesperado está prestes a acontecer. O policial Lefebvre, ainda em sua arrogância cega, não percebe a importância dos homens que se aproximam. Só percebe seu erro quando um deles, em tom autoritário, lhe diz: "Senhor Lefebvre, o senhor está prendendo um senador." O medo toma conta do rosto de Lefebvre. Ele recua um pouco, arregalando os olhos ao perceber a magnitude do seu erro. Ele se vira para o homem que o humilhou e olha novamente para os documentos em suas mãos, mas, desta vez, sua arrogância se desfaz instantaneamente. O homem negro que ele vem maltratando há vários minutos é o senador Bernard Dupuis, um dos políticos mais influentes e respeitados do país, conhecido por seu compromisso com a justiça social e os direitos civis. O senador Dupuis é um homem cuja influência se estende muito além do pequeno palco de poder que Lefebvre imaginava estar representando. O senador Dupuis, com o rosto ainda impassível, encara o policial com uma intensidade que o paralisa.
Em seus olhos não há raiva nem amargura, mas uma determinação fria, a certeza de alguém que passou a vida inteira enfrentando obstáculos semelhantes. Seu comportamento hoje começa ele com uma voz calma, mas ríspida, ponderando cada palavra como um julgamento irrevogável, é um reflexo do que precisa mudar. Ao redor deles, o silêncio se torna quase palpável, como se a própria rua estivesse prendendo a respiração. Todos os olhares estão fixos nessa troca de olhares. Lefebvre, que até então se sentirá invencível sob o uniforme da autoridade, sentiu-se subitamente impotente. Suas mãos tremiam levemente, e sua tez pálida testemunhava a angústia que o dominava. Abriu a boca, buscando uma resposta, mas Dupuis continuou sem lhe dar a menor chance. Você achou que podia me tratar assim porque achava que eu não tinha valor aqui, que meu lugar nesta sociedade é definido pela cor da minha pele e não pelas minhas ações, minha contribuição ou meu comprometimento. É isso que milhões de outras pessoas vivenciam todos os dias, continuou o senador, elevando a voz suavemente, mas eu não ficarei em silêncio. Sua declaração simples, porém poderosa, ressoou como um trovão, uma promessa feita em nome de todos aqueles que foram desrespeitados, ignorados ou reduzidos à sua aparência. O policial Lefebvre, agora pálido, tenta gaguejar um pedido de desculpas desajeitado. Seus lábios tremem enquanto ele luta para encontrar as palavras que acalmem a situação, mas as sílabas desaparecem no ar, como se ele soubesse que já é tarde demais. Eu não sabia, eu não tinha intenção de me desculpe, senador. Sua voz, antes confiante, está embargada, revelando o pânico que se instala. Mas seu tom humilde e desesperado só amplifica o contraste com seu comportamento de apenas alguns minutos atrás. Mas é tarde demais para pedidos de desculpas. Os transeuntes, alguns ainda filmando a cena, continuam a encarar o policial, com olhares cheios de indignação silenciosa. Este momento não será esquecido. E além desta rua, além destas testemunhas imediatas, este vídeo, estas palavras do senador Dupuis, serão vistas por milhares, até milhões de pessoas. O poder das imagens, o poder das palavras. Lefebvre está começando a entender que não cometeu apenas um erro, ele apenas se tornou o rosto de um problema muito maior. O senador, ignorando a gagueira do policial, vira-se para os homens de terno que se juntaram a ele. Eles abrem a porta do carro preto estacionado ali perto. O senador respira fundo, observa a multidão e faz um último gesto em direção a Lefebvre, como se sinalizasse o fim de uma interação que nunca foi de igual para igual. Mas esse gesto é mais do que isso, é um sinal de que a injustiça foi vista, ouvida e não ficará impune. Você terá que responder por alguma coisa, acrescenta Dupuis antes de entrar no carro. Não são ameaças vazias. Essas palavras soam como uma certeza, um aviso definitivo. Os dois homens que o acompanham fecham a porta e o veículo parte lentamente, enquanto a multidão observa com os olhos arregalados. O agente Lefebvre, enquanto isso, permanece ali, com as pernas como se pregadas no chão. Sua mente gira, tentando compreender a magnitude do que acabará de acontecer. Ele foi reduzido, exposto por seu próprio orgulho e preconceito, não apenas diante dos transeuntes, mas em breve diante de todo o país. A humilhação que ele infligiu sem remorso teve um efeito contrário, da forma mais pública e contundente. O escritório do policial Lefebvre estava imerso em silêncio, um silêncio quase ensurdecedor que o sufocava. Os telefonemas de seus superiores se tornavam cada vez mais insistentes, e cada toque, cada mensagem recebida o fazia pular. Seus colegas, normalmente tão amigáveis, tão rápidos em trocar gentilezas entre os casos, agora se distanciavam dele. Alguns desviavam o olhar completamente quando ele caminhava pelos corredores da delegacia, como se tivesse se tornado invisível, ou pior, radioativo. Outros murmuravam baixinho enquanto o encaravam, julgamentos silenciosos que Lefebvre quase sentia pesando sobre seus ombros. Todos evitavam seu olhar, e o que antes pareceria um sinal de respeito devido à sua antiguidade na força policial, agora parecia uma forma de rejeição, evidência de seu crescente isolamento. Ele não era mais o policial uniformizado recebido com um sorriso confiante. Era o homem no centro do escândalo, o homem que todos queriam esquecer antes que a tempestade os levasse embora. Ele havia sido convocado para uma reunião de emergência. Suas mãos tremiam levemente, desta vez sem motivo aparente, ou melhor, por motivos que ele não ousava nomear. Os fatos estavam lá, gravados nas páginas dos jornais, nos vídeos que circulavam nas redes sociais. Ele sabia que a reunião não seria mera formalidade. Seus superiores estavam furiosos, eles próprios sob pressão da atenção da mídia que o caso estava atraindo.
Esse tipo de escândalo manchava não apenas a imagem da polícia, mas também a de todo um sistema que eles tentavam desesperadamente defender, apesar de suas falhas óbvias. Lefebvre, normalmente tão seguro de si, sentiu-se vulnerável pela primeira vez. O medo, um sentimento que nunca sentirá de verdade, começava a corroer seus pensamentos. Pela primeira vez em sua carreira, Lefebvre sentiu o medo de perder tudo o que havia construído. Sua insígnia, seu status, sua autoridade, tudo o que ele considerava garantido estava agora em perigo. Ele se lembrou das inúmeras prisões, das vezes em que exercera seu poder sem nunca realmente questioná-lo. E agora tudo voltava como um bumerangue. A reputação que ele julgava sólida estava se desintegrando sob o peso das críticas públicas. Ele sempre se achou intocável, protegido pelo uniforme que usava e pelo respeito dos colegas. Mas esse respeito evaporou no momento em que seu nome apareceu nas manchetes. Agente Lefebvre humilha senador negro. Essas palavras ecoavam em sua cabeça, martelando sua mente como uma marreta. Ele tentou se recompor. Talvez tudo isso se acalmasse e a mídia passasse para outra história em alguns dias, pensou ele. Mas no fundo, sabia que desta vez não seria a mesma coisa. O incidente tinha se tornado tão grave que até mesmo suas desculpas gaguejadas na época foram descartadas como insignificantes. O rosto frio e impassível do senador Dupuis continuou a assombrar seus pensamentos. Não era apenas uma série de circunstâncias infelizes. Era um símbolo, um ponto de ruptura. Dupuis o expôs para todos verem. Sua carreira, tudo o que ele havia construído, agora estava por um fio. A porta de seu escritório se abriu de repente, assustando-o. Um de seus colegas, sem sequer olhar, apenas o olhou de soslaio antes de se afastar rapidamente. Isso foi o suficiente para entender. Lefebvre sabia, agora estava sozinho. A reunião de emergência se aproximava, e ele não fazia ideia do que o aguardava atrás daquelas portas. Seu futuro, que parecia tão claro poucos dias antes, agora era incerto. Enquanto caminhava em direção à sala de reuniões, cada passo parecia mais pesado que o anterior. Passou por vários colegas, mas nenhum deles lhe dirigiu uma palavra, nenhum apertou sua mão como de costume. Seus rostos estavam impassíveis, seu silêncio, desaprovação. Naquele momento, Lefebvre percebeu que não importa o resultado desta reunião, seu antigo mundo nunca retornaria. O respeito, a camaradagem, a confiança que ele tinha. Tudo isso desapareceu num piscar de olhos, devastado por um momento de loucura, raiva e preconceito. A porta da sala de conferências erguia-se à sua frente, imensa e pesada, como um baluarte entre ele e o julgamento que o aguardava do outro lado. Cada fibra do seu corpo sentia a tensão no ar, uma pressão quase palpável que o esmagava. Atrás daquela porta, seus superiores o aguardavam, homens de terno, sérios e distantes, cujo silêncio pesado seria mais penetrante do que qualquer repreensão gritada. Este era um momento de verdade, e Lefebvre sabia disso. O que estava em jogo não era simplesmente uma reprimenda ou uma advertência, mas muito mais do que isso. Era ali que tudo seria decidido, seu futuro, seu distintivo, sua dignidade. Lefebvre respirou fundo, sentindo o peso do ar encher seus pulmões, tentando controlar as batidas rápidas do coração. Sabia que deveria se apresentar da melhor maneira possível, mas uma parte dele já se sentia quebrada. Era como se estivesse caminhando na corda bamba sobre um abismo, pronto para cair a qualquer momento. A porta, aparentemente tão comum, agora se erguia como uma barreira intransponível, carregando todo o peso de seus erros e a incerteza do futuro. E então, com um gesto hesitante, quase trêmulo, colocou a mão na maçaneta fria, pronto para entrar na arena. O metal gelado contra sua pele o fez estremecer. Seus dedos se fecharam lentamente, enquanto 1000 pensamentos lhe passavam pela cabeça. O que ele diria? Como poderia se defender? Havia algo recuperável ou já estava perdido? Cenários lhe passavam pela cabeça, mas nenhum parecia promissor. Ele girou a maçaneta com uma lentidão quase cerimoniosa, como se pudesse adiar o inevitável. A porta se abriu com um rangido suave que pareceu ressoar por toda a sala. A atmosfera na sala ficou imediatamente sufocante. À sua frente havia uma longa mesa de conferências, ao redor da qual estavam sentados 3 de seus superiores, o comissário-chefe, o diretor de recursos humanos e um representante da corregedoria. Todos os olhares estavam fixos nele, com olhares carregados de julgamento, decepção, talvez até desgosto. Lefebvre entrou, fechou a porta atrás de si com a mão que lutava para se manter firme e parou diante da mesa. Nenhum sorriso, nenhum cumprimento, apenas uma espera pesada. O comissário-chefe, um homem de queixo quadrado e cabelos grisalhos, finalmente quebrou o silêncio. Sente-se, Lefebvre. Seu tom era seco, quase desinteressado,
como se sua presença fosse apenas uma formalidade. Lefebvre obedeceu, sentando-se em uma cadeira de couro que de repente pareceu desconfortável. Tentou manter uma postura ereta, mas seus ombros revelavam uma leve curvatura, sinal de sua tensão interior. Você sabe por que está aqui, continuou o comissário sem rodeios com o olhar penetrante. Seu comportamento durante o incidente com o senador Dupuis causou danos consideráveis a esta instituição, à sua unidade e, sejamos francos, a você mesmo. Lefebvre baixou os olhos ligeiramente, sentindo-se encolher sob o peso daquelas palavras. Ele ouvirá aquela frase em sua cabeça centenas de vezes desde o incidente, mas vivenciá-la ali, naquela sala, diante daqueles que tinham seu destino em suas mãos, tornou-a muito mais impactante. Estamos diante de uma tempestade midiática sem precedentes, interveio o diretor de recursos humanos, folheando um arquivo grosso à sua frente. Seu nome está na boca do povo. A opinião pública exige responsabilização. Eles não querem apenas um pedido de desculpas, Lefebvre, querem alguém para culpar. Essas palavras atingiram Lefebvre profundamente. Ele sabia que havia se tornado o rosto de um problema muito maior do que ele próprio e que seria ele quem pagaria o preço. Eu não queria que isso se agravasse tanto, tentou dizer, mas sua voz soou fraca, sufocada pela realidade avassaladora. O representante da corregedoria, que até então permanecerá em silêncio, agora se pronunciou. O que você queria ou não queria não é mais a questão. O que está em jogo aqui é a confiança do público nesta instituição. E essa confiança foi seriamente abalada. Precisamos agir com rapidez e determinação para mostrar que esse tipo de comportamento não será tolerado. A palavra ato ressoou como uma frase final na mente de Lefebvre. Ele sabia o que significava. Uma suspensão, no mínimo, talvez pior. Toda a sua carreira corria o risco de ser arruinada por aquele erro, aquele momento de confusão, aquele preconceito que lhe custará caro. Decidimos suspendê-lo temporariamente, aguardando os resultados da investigação, declarou o comissário por fim com a voz impassível. A partir de hoje, você está dispensado de suas funções. Receberá uma notificação oficial em breve. Lefebvre sentiu o chão ceder sob seus pés. Suspenso. A palavra aparentemente simples soou como um cutelo. Endireitou-se ligeiramente, tentando reunir a pouca dignidade que lhe restava, mas suas mãos, ainda trêmulas, o traíram. Abriu a boca para protestar, para se explicar uma última vez, mas o olhar implacável de seus superiores o dissuadiu. A reunião terminou tão abruptamente quanto começara. Está dispensado, Lefebvre, concluiu o comissário-chefe, sem sequer olhar para ele. Levantou-se lentamente com cada movimento pesado, e saiu da sala, com o coração pesado e a cabeça cheia de dúvidas. Lefebvre vagou pelos corredores da delegacia, o som de seus passos ecoando como um eco doloroso. Cada porta por onde passava parecia simbolizar uma faceta de sua vida que ele corria o risco de perder, colegas cujos risos e lágrimas ele havia compartilhado, paredes que testemunhavam suas ambições e sucessos. Agora tudo isso parecia distante e distorcido, como se aquelas memórias pertencessem a outro homem. Uma vez lá fora, ele parou por um instante, com os olhos percorrendo o céu nublado acima dele. O ar fresco acariciava seu rosto, mas ele não conseguia evitar sentir um peso esmagador nos ombros. Os gritos da rua, as buzinas dos carros, as conversas dos transeuntes, tudo isso formava um burburinho ensurdecedor que parecia distante e real. Ele estava isolado em uma bolha de vergonha e arrependimento. Pegou o telefone, hesitante em discar um número. Então mudou de ideia, preferindo não sobrecarregar o dia de outra pessoa com suas preocupações. Em vez disso, foi até um café na esquina. O calor do interior o reconfortava, mesmo que os sorrisos dos clientes o incomodassem. Sentando-se a uma mesa no canto, pediu um café, esperando que a cafeína acalmasse o tumulto em sua cabeça. Enquanto aguardava seu pedido, abriu o laptop e começou a procurar artigos sobre o incidente. As manchetes iam passando, cada uma mais devastadora que a anterior. Arrogância policial exposta, senador negro humilhado em via pública. Ele havia se tornado a personificação de um problema que nunca quis representar, um símbolo de preconceitos que machucam. Ele sempre se considerou um homem da lei, um defensor da ordem, não um agente do caos. No entanto, o que fizera teve consequências reais. Ele contribuíra para a divisão em vez da unidade, e isso o assombrava. Longe de ser um herói, ele se transformará em um fiador de tudo o que abominava no sistema. O garçom trouxe seu café, e Lefebvre ergueu os olhos, oferecendo um sorriso tímido. Mas o garçom, com uma expressão preocupada, não lhe deu atenção. Lefebvre sentiu-se um intruso, invisível até mesmo em seu próprio mundo.
Tomou um gole, depois outro, o líquido quente aquecendo seu corpo, mas não conseguindo aquecer seu coração. Lefebvre sabia que precisava agir. Esperar a tempestade passar só pioraria as coisas. Ele precisava se manifestar, reconhecer seus erros e encontrar uma maneira de se redimir. Talvez não por si mesmo, mas por aqueles que haviam sido feridos por suas ações. A ideia de escrever uma carta aberta começou a se enraizar em sua mente. Ele abriu um novo documento e começou a digitar. Seus pensamentos estavam a mil, cada palavra representando um pedaço de sua culpa e sua determinação em mudar. Ele sabia que não podia apagar o que havia acontecido, mas podia tentar reparar o dano. As palavras fluíam rapidamente e a cada frase, ele sentia um peso sendo aliviado. Falou de seus arrependimentos, de seu desejo de aprender e crescer. Expressou seu apoio ao movimento pela igualdade e sua determinação em combater a injustiça em todas as suas formas. Ao terminar, releu a carta com um nó no estômago. Enviá-la o exporia a mais críticas, mas sabia que valia a pena. Precisava enfrentar as consequências de suas ações, mesmo que isso significasse ir contra seu próprio orgulho. Depois de algumas horas, ele decidiu publicar a carta em suas redes sociais e em alguns jornais locais. Ele sabia que era um primeiro passo, mas crucial, em direção à redenção. Talvez, ao compartilhar sua experiência, pudesse conscientizar e encorajar outras pessoas a refletirem sobre seus próprios preconceitos. As reações não demoraram a chegar. Muitos agradeceram a franqueza, mas outros o criticaram ainda mais duramente. Lefebvre já esperava por isso. Os debates nas redes sociais estavam esquentando, mas ele rapidamente percebeu que uma conversa importante estava começando em torno de suas ações. As vozes daqueles que haviam sido prejudicados pelo sistema começavam a ser ouvidas. Com o passar dos dias, Lefebvre foi convocado para outras reuniões, não para ser punido, mas para participar de discussões sobre a reforma policial. Grupos de trabalho foram formados, compostos por membros da comunidade, especialistas em direitos civis e policiais. Lefebvre encontrou seu lugar nessas discussões, trazendo sua experiência e seu desejo de mudança. Aos poucos, ele reconquistou a confiança de alguns colegas e superiores, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. O medo nunca o abandonou completamente, mas ele estava determinado a encarar o que havia feito. O dia em que recebeu o convite para falar em um evento público em defesa da justiça social foi um ponto de virada. Diante da plateia, ele compartilhou sua história, seus erros e seu compromisso de ser parte da solução. Suas palavras repercutiram nas pessoas, e ele sentiu um novo calor de aceitação e solidariedade. Ele ainda não estava totalmente reabilitado, mas começava a encontrar um caminho para a redenção. Talvez essa experiência, por mais dolorosa que fosse, lhe oferecesse a chance de se tornar um homem melhor, um policial melhor e um defensor da justiça melhor. O caminho seria longo, cheio de armadilhas, mas Lefebvre estava pronto para seguir em frente, um passo de cada vez, para restaurar o significado de seu distintivo, de sua vocação e, acima de tudo, de si mesmo.